E desde já nós combinamos com a assessoria legislativa que todas as perguntas serão respondidas à assessoria legislativa e ele vai encaminhar a comissão a cada parlamentar, só a título de registro. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente tanto as perguntas quanto as primeiras considerações do Dr. Narlon e refleti um pouco aqui sobre os debates que eu acompanhei nesta casa quando da reforma da Previdência do presidente Fernando Henrique Cardoso e as várias outras ocasiões posteriores em que essas questões foram colocadas, me pareceu que nós estamos um pouco esquizofrênicos em relação a essa matéria. Eu lembro do deputado Paulo Ramos, na época da reforma do presidente Fernando Henrique Cardoso, lutando bravamente no plenário da Câmara, por meio dos DVS, né, para tentar impedir o rolo compressor. O deputado Arlindo fez um excelente trabalho na comissão e depois no plenário, naquela época, questionando aquilo que precisava ser questionado. E aprovou-se, naquela ocasião, uma mudança crítica, que era a mudança essencial para salvar o país, que era a criação do requisito de tempo de contribuição. 20 anos depois, nós estamos de novo aqui discutindo a reforma da Previdência. Porque não passou a idade mínima no regime geral. Passou no regime próprio, não passou no regime geral. Então, a discussão parece que vai muito além daquilo que seria necessário para, eventualmente, equiparar os regimes, trazer regras, talvez, de idade mínima para o regime geral, ainda que relativizadas de acordo com as condições de trabalho dos trabalhadores naquele sistema, já que são sistemas completamente diferentes, são realidades distintas. Agora, o que faz a PEC número 6, ela vai muito além, porque ela não só propõe desconstitucionalizar amplamente as regras de ambos os regimes, jogando sobre esse regime de segurança social para o trabalhador brasileiro, seja servidor público ou não, uma sombra de dúvida, já que ninguém sabe o que virá depois. Os governos anteriores, né, Luiz Alberto, não nenhum fizeram. Governo chegou a esse extremo. Não que não tenham tentado, deputado Guimarães. Não que não tenham tentado. Fernando Collor, quando enviou a proposta do emendão ao Congresso Nacional, queria desconstitucionalizar o regime dos servidores públicos. Não conseguiu. Fernando Henrique também queria desconstitucionalizar para todos os regimes. Também não conseguiu. Agora vem aqui uma reforma com proposta de desconstitucionalização radical e que, pior, retira do próprio Congresso a prerrogativa de decidir sobre a questão da idade mínima, porque a idade mínima não vai ser mais debatida no Congresso, vai ser uma idade que uma lei complementar vai definir, mas que será alterada de acordo com a evolução da expectativa de sobrevida. Quer dizer, uma incógnita. Qual será essa idade mínima daqui a 20 anos ou a 15 anos? Nós não precisamos discutir, debater e decidir absolutamente todas as questões relacionadas à Previdência de uma única vez. As reformas podem e devem ser feitas progressivamente, regularmente, até de acordo com a evolução da sociedade. E aí eu queria entrar nas questões específicas aqui, particularmente a preocupação do deputado Samuel Moreira quanto à questão da convergência ou unificação de regimes. Eu lembro que, entre 1995 e 98, esse debate aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. Havia propostas, a proposta do deputado Eduardo Jorge, por exemplo, na época, que propunha exatamente isso, acabar com a separação dos regimes. Isso não foi aprovado na época, porque se percebeu que as dificuldades de fazer essa unificação eram enormes, como continuam sendo muito grandes. Convergência, no entanto, pode ser obtida por meio da aproximação de regras, e isso vem sendo feito progressivamente, e não há praticamente mais nada que se precise fazer, porque com a implantação do regime de previdência complementar, já há o mesmo teto, já há a mesma regra de cálculo do benefício. A presidenta Dilma editou uma medida provisória, que foi aprovada pelo Congresso com modificações, mudando regras de pensão, tanto no regime geral quanto no regime próprio dos servidores federais. Os regimes estaduais e municipais ainda não fizeram esses ajustes. Podem fazê-lo, deveriam fazê-lo, e a PEC número 6 obriga a que sejam feitas. Então, há alguns espaços ainda para convergências que podem ser resolvidos, e a própria PEC pode ajudar nesse sentido, mas não é indispensável que ela o faça. A questão de ter ou não ter regime próprio tem a ver com a necessidade de cada ente de ter autonomia para gerir a sua força de trabalho e assumir as suas próprias responsabilidades numa situação em que os seus quadros têm composição completamente diferente daquela que tem o regime geral. Como eu mostrei aqui, a questão dos servidores que têm condições especiais de trabalho, os próprios militares, policiais civis, agora os municípios com os guardas municipais, os agentes penitenciários, enfim, categorias que têm tratamento, que continuarão tendo tratamento diferenciado. Então, a autossuficiência de cada regime vai depender da forma como ele foi estruturado, como ele foi composto, como ele é custeado e como ele é gerido.
Não é simplesmente jogar todo mundo no INSS que vai resolver os problemas. É preciso ter aí em mente a responsabilidade que cada ente tem com a sua própria trajetória. Quanto à questão da Previdência Complementar ser obrigatória, bom, hoje nós já temos, dos 27 entes da Federação, estados, apenas 8 que ainda não tomaram nenhuma medida para implantar a Previdência Complementar. Todos os demais ou já implantaram ou estão em fase já de implementação com leis aprovadas, aguardando a aprovação de plano de benefício na Previc e por aí. Então, essa questão já está em curso. A PEC determina obrigatoriamente que haverá regime de previdência complementar em todos os entes da federação no prazo de 2 anos. Mas o problema é que o regime de capitalização, se aprovado, ele acaba com o próprio regime complementar, porque ele cria um novo regime que joga na lata do lixo da história, tanto o regime de repartição quanto o próprio regime de previdência complementar, onde há contribuição obrigatória do empregador. Porque ele cria um novo sistema de capitalização individual, na modalidade de contribuição definida, em que cada um responde por si, mas não há nem sequer a previsão de contribuição obrigatória do empregador. E é um regime de portabilidade ampla, porque o trabalhador pode escolher onde ele quer colocar o seu recurso a qualquer momento. Tira daqui, bota ali. Aquilo que o Marinaldo falava aqui, das entidades que correm atrás dos municípios para fazer crédito consignado. Bom, o servidor não vai poder atravessar uma rua sem cruzar com 5 ou 6 agentes de entidades de previdência aberta querendo lhe vender um plano. Vai se tornar um inferno a vida de quem tenha um pingo de capacidade de poupança para migrar desse ou para aquele em busca do melhor rendimento. Então eu queria deixar claro aqui que eu não defendo o regime de capitalização proposto pela PEC número 6. No entanto, nós temos uma realidade já em fase de implementação em quase todos os estados de um regime de capitalização complementar ao regime próprio, como ocorre em relação ao regime geral nas empresas estatais e em muitas outras empresas que têm previdência complementar. Mas essa modalidade de previdência complementar, mesmo ela, reclama uma regulação e uma fiscalização sólidas e temos dificuldades para conseguir implementar esse tipo de regulação e esse tipo de fiscalização. Agora mesmo está em discussão no âmbito do governo Bolsonaro a unificação entre Previc e SUSEP. Isso representa colocar sob a lógica do seguro privado, mercado segurador privado, a previdência complementar, complicando muito aquela noção que o deputado Pompeu falava de uma entidade fechada de previdência complementar com algum nível de solidariedade. Quando ele fala da experiência da Previ, que é centenária, é uma das mais bem-sucedidas, né, ele deixa de comentar que até recentemente a Previ operava apenas na modalidade de benefício definido. Há um processo em curso de migração dos planos de benefício para contribuição definida também nas entidades fechadas das empresas estatais e outras, seguindo aí uma tendência mundial que opera no sentido de reduzir a responsabilidade do ente. Então, cada segurado, cada participante tem a responsabilidade da sua contribuição individual com o aporte da contribuição patronal, mas para constituir um fundo individual, onde não há, efetivamente, essa solidariedade, até porque essa inovação que surgiu com a legislação da Previdência Complementar Federal é uma novidade, né? Um benefício coberto por uma parcela da contribuição de todos para garantir os benefícios em situações de longevidade ou de risco. Então, essas peculiaridades da Previdência Complementar Federal não são comuns em outros fundos de pensão. Em relação ainda à proporção ativos e aposentados, que foi muito comentada em várias intervenções aqui, eu vejo como uma preocupação um pouco descabida, na medida em que, como foi dito aqui, o ente estatal é quem decide se vai ter ou não vai ter concurso, que cargos ele irá prover ou não. Um estudo recente do IPEA mostra que nos últimos anos tem havido um congelamento dos concursos públicos em quase todos os entes da federação, como tem havido na esfera da União, não estão ingressando novos servidores e volta a acontecer aquilo que já aconteceu no passado. A massa envelhece, passa a ter mais aposentados em relação a ativos. Como é que vai fazer cálculo de razão de dependência no serviço público numa massa fechada, cujo ingresso depende da disposição do ente de fazer ou não fazer concurso? Então, é uma psicose fazer essa comparação também. Se olharmos a situação dos entes estatais, eu até tinha um gráfico que eu não pude apresentar aqui, exatamente demonstrando como que, em relação aos entes federativos que têm essa proporção de
praticamente 50% na média de carreiras com aposentadoria especial, essa situação tem levado a que muitos deles, o Rio Grande do Sul é um exemplo, haja mais aposentados do que ativos. Então não dá para fazer cálculo de razão de dependência no regime do serviço público, né? Muitas questões foram colocadas aqui a respeito da questão de quem é privilegiado, né? Bom, eu falei outro dia numa exposição que o tamanho do privilégio não importa. O que importa é se ele é ou não merecido, se ele é ou não justo. Então não me impressiona que um servidor receba a título de aposentadoria 20 ou 25 ou 30 mil, desde que ele tenha tido, claro, uma trajetória no serviço público que justifique aquele direito que ele acumulou, seja contribuindo ou não. Então, por exemplo, se um general de 4 estrelas se aposentará com 30 mil reais, isso não me impressiona, mesmo que ele não tivesse contribuído a sua vida toda, porque conta o serviço que ele prestou à sociedade durante a sua carreira. Da mesma forma, um médico, da mesma forma, um auditor fiscal, um procurador, um juiz ou qualquer outro servidor que tenha uma renda acima do teto do regime geral de previdência social. O que causa espécie, o que causa espanto, são aquelas situações, eu até mencionei, do caso, por exemplo, de uma lei de 1958 que assegurava às filhas solteiras o direito à pensão vitalícia no caso de falecimento do seu pai, ou da sua mãe, enfim. O que aconteceu? Milhares, o Tribunal de Contas da União apontou praticamente 19.500 casos de pessoas recebendo esse benefício, mas que, né, não eram exatamente solteiras. Alguém falou aqui que tinham até netos, né? Pois é. E isso causa, sim, um certo constrangimento, né? Porque a gente percebe que são pessoas que estão se aproveitando de uma brecha da lei, burlando a lei. Então, eu não casei, eu não assumi cargo público, logo eu sou solteira. Mas, na verdade, tem uma foto lá do casamento do religioso, ou em algum país aí das vizinhanças, né? Para burlar esse comando legal. Então, isso é privilégio na minha concepção. Como pode se tornar privilégio ter um direito, como esse caso que foi citado, dos servidores que incorporam vantagens da noite para o dia? Mas eles não incorporam isso porque eles querem, eles incorporam isso porque uma lei foi feita e deu a eles esse direito. Quem fez essa lei? Foi o ente estatal a qual eles servem e, por alguma razão, aprovaram aquilo que antigamente se chamava de leis testamento. Governadores e prefeitos gostavam muito de aprovar no final dos seus mandatos leis com esse sentido. E aí, o servidor, claro, se vale disso. Recentemente eu vi um caso, um contra-cheque, de um servidor de um tribunal de justiça de um determinado estado, né, que se aposentou jovem, razoavelmente jovem, com um provento de 50 mil reais. Claro que ali deve ter a aplicação do abate-teto. Metade desse provento era uma incorporação de gratificação de chefia, para a qual, claro que ele não exerceu durante a vida toda. Foi o quê? 1 ano, 2, 3, 4 ou 5? Então são distorções que realmente não se justificam e que permitem que se faça esse discurso de demonização do funcionário público, como se todo funcionário público ganhasse o teto, como se todo funcionário público tivesse vantagens indevidas ou se valesse de brechas na legislação. Foi feita uma pergunta aqui, acho que foi o deputado Uxai, a respeito de quantos são os servidores públicos que ficam acima ou abaixo do teto do INSS. Em 2009, é o último dado que eu tenho sobre isso, foi feito um levantamento, uma pesquisa com base em dados do IBGE, que indicava que 1,3 milhão de servidores públicos da União, estados e capitais de municípios percebiam mais do que o teto do INSS. E outros 3 milhões e pouco, menos. Esse 1.300.000 que ganham acima do teto, eram assim o que fazia, mais que o teto do INSS, era o que fazia os olhinhos das seguradoras privadas brilharem, porque era a clientela potencial dos planos de seguro privado, né? Então são esses, teoricamente, os que estão hoje na Previdência Complementar, ou poderiam estar, e que eventualmente estarão no futuro. O que ocorre, no entanto, a gente tem visto aí um enxugamento de quadros, não havendo reposição, talvez o número hoje já seja um pouco menor, enfim, não temos realmente dados atualizados. Então, são muitas realmente as questões e as preocupações que foram apresentadas aqui e que, infelizmente, o tempo não nos permite responder. Gostaria de ter, como foi dito aqui, pelo menos mais 1 hora para poder abordar todos os aspectos. Mas eu queria, concluindo, né, nesses 35 minutos, acho que é isso, 35 segundos, acho que é isso que me resta, dizer que
essa reforma merece ser examinada realmente com muito cuidado, porque ela, infelizmente, coloca por terra todos os direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos e coloca no seu lugar, em caráter transitório, regras que são extremamente rigorosas, que não respeitam a expectativa legítima de direito à continuação de certas situações ou à conclusão dos requisitos de aquisição de direitos e, sobretudo, fere cláusulas pétreas da Constituição. Quando foi falada aqui a questão da contribuição progressiva, além do próprio fato da contribuição progressiva ser questionável, e acho que a jurisprudência do Supremo indica, inclusive, argumentos nessa direção, não é apenas uma questão de saber que o Supremo agora vai achar que porque está na Constituição está valendo, não. O próprio Supremo, em vários momentos, já disse que a progressividade por si mesma, sem haver uma correspondência em novo benefício, ela tem caráter confiscatório. Não é o fato de estar ou não estar na Constituição, porque ela aí fere uma vedação ao poder de tributar, que é o caráter confiscatório. Além disso, quando foi mencionado aqui, vai ter uma contribuição extraordinária que poderá, na verdade, poderá ultrapassar os 22%, por prazo de até 20 anos, não é 20 anos, é até 20 anos. Essa contribuição extraordinária poderá incidir, no caso dos aposentados do serviço público, sobre a parcela entre e o teto, entre salário mínimo e o teto do regime geral, aqueles que, por definição do Supremo Tribunal Federal, foram isentados dessa cobrança em função do fato de que é vedada a instituição de tributo com caráter discriminatório. Então, essa é uma decisão que o Supremo Tribunal Federal já adotou e, portanto, o governo está apostando, talvez, aí na cumplicidade, na complacência, mas é uma questão vencida, cláusula pétrea, exceção, é um excesso de tributação. Então, por que fazer esse tipo de solução quando se sabe que a chance dela sobreviver é muito pequena? Mas eu acredito que essa comissão aqui terá todas as condições, nas próximas audiências, enfim, de examinar em profundidade essas questões e produzir, enfim, uma solução e um substitutivo, se for o caso, que atenda às necessidades e às preocupações de uma previdência que sempre vai ser reformada, mas que não precisa ser desmontada a pretexto da introdução de um novo regime que ninguém sabe qual será. Muito obrigado. Zé Guimarães, só para não interromper a dinâmica da